Quando a neve trouxe você, a neve caía em flocos suaves, como se o próprio céu quisesse bordar o mundo com um manto branco. Eu caminhava apressada pela rua gelada, tentando equilibrar as compras em uma das mãos e segurar o cachecol com a outra. O vento cortava a pele, fazendo minhas bochechas arderem. Era uma manhã qualquer de inverno, dessas em que as pessoas se escondem em casacos pesados e caminham rápido, ansiosas para chegar ao destino. Eu não esperava nada diferente, até que aconteceu. Meu pé escorregou em uma fina camada de gelo na calçada, e por um segundo senti que cairia desajeitadamente no chão frio, espalhando minhas compras por toda a parte. Mas antes que pudesse me preparar para a queda, uma mão firme segurou meu braço. Olhei para cima, surpresa, e encontrei um par de olhos castanhos que brilhavam de um jeito que não era comum. Ele sorria, meio divertido, meio preocupado, e naquele instante algo dentro de mim despertou. Está tudo bem? Perguntou, sua voz grave se misturando ao som abafado da neve. Assenti, ainda atordoada, e percebi que estava com a mão apoiada no braço dele. Retirei-a rapidamente, sentindo o calor contrastar com o frio cortante. Rimos juntos do meu tropeço, e aquele riso quebrou o gelo. Não o da rua, mas o que muitas vezes nos separa de estranhos. Ele caminhou ao meu lado como se fosse natural. A cada passo, percebia que a presença dele era estranhamente confortável. Chegamos a uma cafeteria de esquina, uma das poucas com a vitrine iluminada e coberta por desenhos em giz que anunciavam cafés especiais. Ele me ofereceu entrar. Eu poderia ter recusado, poderia ter seguido o meu caminho, mas alguma coisa em mim queria estender aquele acaso. Aceitei. Dentro, o ambiente era quente, aconchegante. O vidro embaçado deixava ver apenas vultos da rua coberta de neve. Sentamos em uma mesa pequena, de madeira escura, perto da janela. Pedimos 2 cafés. Ele falava, e eu ouvia como se cada palavra tivesse um peso maior do que deveria. Seu nome era Daniel. Trabalhava na cidade, mas não parecia dali. Tinha um jeito de quem carrega histórias, de quem já percorreu lugares e colecionou cicatrizes invisíveis. Eu, ao contrário, sempre fui previsível, com meus dias organizados, minhas rotinas fixas. Conversamos por horas, embora o tempo parecesse suspenso. Eu me surpreendia com a facilidade que sentia em me abrir, em contar coisas que raramente compartilhava. Quando nos despedimos, ele segurou minha mão por um segundo a mais. Foi apenas um toque, mas dentro de mim soou como uma promessa silenciosa. Naquela noite, ao chegar em casa, fiquei olhando pela janela o reflexo das luzes se misturando à neve. Eu deveria estar cansada, mas só conseguia pensar nele. Revi cada detalhe. O sorriso contido, a maneira como falava, o calor das mãos. Era como se o acaso tivesse me apresentado a algo que eu nem sabia que esperava. Os dias seguintes trouxeram novos encontros. Primeiro, um café no final da tarde. Depois, uma caminhada pela praça central, onde as árvores estavam cobertas de luzes de Natal. Cada vez que nos víamos, parecia que o inverno se tornava menos frio. Ele me contava sobre sua paixão por fotografia. Dizia que gostava de capturar momentos que pareciam simples, mas que carregavam algo eterno. Eu ria, dizendo que não sabia posar para fotos, e ele respondia que as melhores imagens não precisavam de poses. Aos poucos, percebi que havia algo mais por trás dos seus olhos. Um peso que ele não revelava por completo. Um silêncio que escondia segredos. Eu queria perguntar, queria entender, mas ao mesmo tempo temia descobrir algo que pudesse afastá-lo. Mesmo assim, me deixei levar. Numa noite particularmente fria, a neve caía mais forte, e ele me chamou para caminhar pela beira do rio. As águas estavam parcialmente congeladas, refletindo a luz pálida da lua. Paramos em uma ponte de ferro, e ele me olhou de um jeito que fez meu coração disparar. Você já sentiu que algumas pessoas aparecem em nossas vidas como se fossem parte de algo escrito muito antes de nós nascermos? Perguntou. Assenti em silêncio. Foi ali que ele segurou meu rosto entre as mãos e me beijou. O frio desapareceu. A neve deixou de existir. E o mundo inteiro se resumiu ao calor daquele instante. Era como se finalmente eu tivesse encontrado algo que sempre procurei sem saber. Mas como tudo que parece perfeito demais, havia uma sombra. Os encontros continuaram. E a cada dia minha ligação com ele se fortalecia. Porém, percebia que Daniel tinha momentos de ausência, em que se calava e parecia distante, como se carregasse uma lembrança que não podia compartilhar. Eu queria acreditar que era apenas impressão, mas sabia que não era. Até que certa noite, ele apareceu com um olhar diferente. Mais sério, quase melancólico. Caminhamos lado a lado em silêncio, até chegarmos à mesma cafeteria onde nos conhecemos.
Sentamos, mas ele mal tocou no café. Preciso te contar algo. Disse com a voz baixa. Meu coração acelerou, mas antes que pudesse perguntar, ele olhou pela janela, como se buscasse coragem na neve que caía lá fora. Não posso ficar aqui por muito tempo. Há coisas que preciso resolver, coisas que deixei para trás e que ainda me prendem. Eu queria poder apenas viver isso com você, mas não é tão simples. Senti o chão desaparecer. Não perguntei detalhes. Não insisti. Apenas olhei para ele, tentando decifrar o que significava aquela confissão. Ele segurou minha mão novamente, com a mesma intensidade do primeiro toque, mas agora havia algo diferente. Um medo silencioso, uma despedida escondida. Nos dias seguintes não nos vimos. As mensagens eram breves, quase inexistentes. O silêncio pesava mais do que o frio do inverno. Eu tentava me convencer de que tinha sido apenas um encontro de almas passageiras, mas dentro de mim sabia que não era isso. Na véspera de Natal, recebi um envelope debaixo da minha porta. Dentro havia uma fotografia. Eu, sorrindo distraída, na primeira noite em que caminhamos pela praça iluminada. No verso, uma frase escrita à mão. Algumas histórias não terminam, apenas fazem uma pausa. Fechei os olhos e as lágrimas se misturaram ao sorriso inevitável. Eu não sabia quando ou se o veria novamente. Mas tinha certeza de uma coisa. Aquela história ainda não tinha acabado. A fotografia repousava sobre minhas mãos, e por muito tempo fiquei olhando para aquele retrato. Aquele sorriso meu, tão espontâneo, parecia conter algo que eu mesma não sabia que tinha. Daniel havia capturado um pedaço de mim que eu não conhecia, e agora me deixava apenas com isso. Uma lembrança material e uma promessa velada. Os dias que seguiram foram estranhos. O Natal passou em meio a reuniões familiares e sorrisos forçados, mas minha mente estava longe, sempre voltando àquele olhar, aquela despedida disfarçada. O ano novo chegou com fogos iluminando o céu, mas eu só conseguia pensar que, em algum lugar, ele também estaria olhando para o horizonte, talvez lembrando de mim. Eu tentei seguir em frente. Tentei ocupar meus dias com trabalho, livros e rotinas previsíveis. Mas o inverno parecia mais frio, como se a ausência dele tivesse retirado o calor que antes eu sentia. Até que, numa manhã de janeiro, quando a neve ainda cobria as ruas como um cobertor espesso, ouvi uma batida na porta. Abri sem esperar nada, e ali estava ele. Daniel, com os olhos cansados, o casaco coberto de neve, e aquele mesmo sorriso contido. Posso entrar? Perguntou, e minha resposta foi apenas abrir espaço para ele passar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu não sabia se o abraçava, se o questionava, se apenas fingia que nada tinha acontecido. Foi ele quem quebrou o gelo. Precisei ir embora por alguns dias. Resolver coisas do meu passado. Mas não consegui ficar longe de você. Havia sinceridade na voz dele, e ao mesmo tempo um peso que ainda o acompanhava. Me sentei no sofá e o chamei com um gesto. Ele se aproximou, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi Daniel baixar a guarda completamente. Ele contou que havia perdido alguém no passado. Uma noiva, Clara, que morrerá em um acidente de carro 2 anos antes. Desde então, carregava culpa e medo de se permitir sentir novamente. Fotografar havia sido sua forma de sobreviver, de registrar momentos que ele não podia mais viver. E então, quando me conheceu, o inesperado aconteceu. Algo nele reviveu, mas junto veio o temor de repetir a dor. Ouvir aquilo partiu meu coração, mas também me fez entender cada silêncio, cada olhar distante. Eu segurei suas mãos, frias, e disse apenas: "Eu não sou o seu passado, Daniel, mas posso ser parte do seu futuro se você deixar." Ele não respondeu de imediato. Apenas me abraçou, forte, como se quisesse ter certeza de que eu estava ali, real. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Não foi fácil. Houve momentos em que Daniel ainda se fechava, em que o medo falava mais alto. Mas aos poucos, fomos reconstruindo algo novo. Não para substituir o que ele perdeu, mas para criar outra forma de amor. Nossas caminhadas pela neve se tornaram rotina. A cafeteria virou nosso refúgio. Ele começou a me fotografar mais, capturando detalhes que eu jamais notaria. Meu olhar distraído pela janela, minhas mãos segurando uma xícara, meu sorriso tímido ao ouvir uma piada dele. Cada foto era uma forma de ele dizer: "Eu vejo você." E eu, em contrapartida, o ajudava a enxergar que não precisava carregar sozinho o peso da dor. A vida não apaga cicatrizes, mas permite que novas histórias floresçam entre elas.
Na chegada da primavera, a neve começou a derreter. As ruas voltaram a mostrar cores, e eu percebia em Daniel um brilho diferente. Ele já não falava só com os olhos. Agora dizia em palavras aquilo que antes escondia. Numa tarde, caminhávamos pelo parque, onde as primeiras flores começavam a despontar. Ele parou de repente, tirou algo do bolso e me entregou. Era uma pequena fotografia, em preto e branco. Eu, novamente distraída, mas dessa vez olhando diretamente para ele. No verso havia apenas uma frase. Dessa vez eu escolho ficar. Senti os olhos se encherem de lágrimas. E antes que eu pudesse falar, ele se ajoelhou, sem anel, sem preparo, apenas com a urgência daquilo que sentia. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que não quero viver mais um dia sem você. Abracei-o chorando e rindo ao mesmo tempo, e disse sim. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquele tropeço na calçada foi mais do que um acaso. Foi o início de algo que transformou minha vida. Daniel me ensinou que o amor não é perfeito, que carrega dores, cicatrizes e medos. Mas também me mostrou que quando encontramos alguém disposto a ficar, apesar de tudo, o inverno pode se transformar em primavera. E enquanto caminhamos de mãos dadas, sinto que finalmente nossa história não precisa mais de pausas. Ela pode enfim ser escrita até o fim, juntos.